E tinha uns caras que viravam e falavam, pô, mas essa música não tem refrão. Não, eu sou o produtor, eu não sou contratado da gravadora, eu não sou o artista, eu sou o produtor. Estou ali. Cara, depois de uma audição, 2, 3, eu fui enchendo, e comecei a falar, pô, mas esses caras não aparecem. Esses caras não vêm, esses caras chegam no final para cagar regra. Como assim? Aí teve uma que eu devia estar com algum problema de humor naquele dia. Mau humor, não bom humor. E teve alguém, que eu não lembro nem quem é, nem interessa, falou, pô, mais uma vez uma dessas assim, pô, mas essa música não vai tocar na rádio? Pô, mas como assim? Pô, uma música com 4 minutos? Pô. Aí, cara, aí eu não aguentei. Aí eu parei a máquina, levantei e falei, olha só, meu irmão, onde é que você estava nos últimos 3 meses que eu não te vi? Pô, a gravadora é aqui, cara, no final da rua. Nós estamos no Jardim Botânica, a gravadora era na Gávea, era uma avenida. A Avenida Jardim Botânico, que liga uma ponta à outra. 10 minutos? Por que você não veio aqui? Quando a gente estava no início, falava, não tem música para tocar na rádio. Essa música não tem refrão, essa é boa, mas... Por que você não veio aqui? Eu nunca te vi. Agora chega aqui, aos 49 do segundo tempo, e fala... Muda tudo. Não tem refrão, e está muito longa, e... Pô, mas não foi nesse tom, né? Foi bem puto. Nem estava exatamente com esse vocabulário. Estava com um vocabulário um pouco mais agressivo. E a reação do cara? A reação do cara foi... Né, ficou assim, né? Aí eu saí porta fora. Mas eu acho que esse também foi um dos motivos pelos quais me chamaram. Porque o presidente da Warner, nessa época já não... Sim, na época que eu estou contando a história, sim. Mas quando eu fui chamado já era outro. Historicamente, durante muitos anos, foi um cara chamado André Midani. Não sei se vocês já ouviram falar do André Midani, tem livro e tal. Foi um grande homem da indústria fonográfica, um sírio. Esse tinha uma história de vida, esse vinha aqui, esse ia ficar muito bem aqui. Muito bem. Mas, bom, o André foi presidente da Sony aqui, o fundador da Sony no Brasil, abriu a Sony no Brasil, e ele foi ser o CEO regional da América Latina e botou um outro presidente no lugar dele, que foi esse presidente que me chamou. Mas a minha história com a Warner vem do André Midani. Eu acho que chegou nos ouvidos do André também. Esse episódio aí. E o André já me conhecia. E o André, já em Nova York, fala para o presidente da época, fala, pô, chama o Paulo. Tanto que respondendo agora a sua pergunta, quando o presidente me liga, fala, pô, vem ter aqui uma conversa comigo, Beto Boaventura. Era um cara que eu não tinha muita relação. Tinha muita com o André, que estava em Nova York. E ele me liga e fala, vem aqui para a gente ter uma conversa. Eu achei que era para produzir o disco do Barão Vermelho, que eu ia começar um mês depois ou 2. E não tinha diretor artístico na Warner. Então era o presidente que chamava, o produtor, eu achava que era isso. E quando eu chego, eu falo, pô, Beto, já tem aqui a demo do Barão, o orçamento e tal. Aí ele, não, depois a gente fala sobre isso e tal. Você quer assumir a direção artística da Warner? Eu falei, what the fuck? Como assim? Eu não esperava mesmo. Eu falei, posso pensar? E na cabeça de um presidente, naquela época, não tanto, eu acho que o cara deve ter pensado assim, como assim posso pensar? Eu estou oferecendo a direção artística de uma multinacional para esse português que chegou ontem lá na Caravela. Como assim? É a puta oportunidade de vida. Sabe? E eu... Porque você odiava as gravadoras. E eu não me sentia... Eu falava, cara, como assim eu vou trabalhar dentro de um prédio e ter que usar calça? Tá. Toda a burocracia de ser sabe? Ter que... Um monte de coisa. Ter que aturar um monte de coisas que eu sei que eu não vou gostar. Porque eu tinha muita galera amiga de gravadora. E aí Mas ia continuar no mundo da música, então tinha aí um lado lado bom. E diretor artístico, não Pois é? é. Financeiro. É realmente uma puta oportunidade. Sabe? Sim. Eu tava muito... Eu era meio arrogantezinho, eu era meio pentelho. Bem pentelho. Espero hoje ser menos. Espero que as pessoas pelo menos sintam isso. Eu me esforço. Aí você foi pensar. O que você pensou? Eu pensei, fui falar com a minha mulher na época, né? E falei, olha, tal, tem isso, e pá, e mudança de vida, e sei lá, sabe? E acabei tomando a decisão. E falei... Eu topo. Bora lá. Só que demorou uns dias. E eu, nessa noite, eu liguei pro
pro André, em Nova York. E falei, André, encontrei com o Steve Cubeto. Eu sei, e tal, que legal, parabéns. Eu falei, mas eu não falei que sim ainda. Eu pedi para... Não, mas chegou a tua hora. Você vai falar que sim. Eu sei que você vai falar que sim, porque chegou a tua hora e é isso aí. Quando eu me lembrei, eu falei, como assim quando eu me lembrei? Você que se lembrou? Não, veja bem. E aí eu acabei entendendo que tinha tido alguma conversa entre os dois. Então, foi uma coisa que veio já também um Construída. pouco composta. Como é que um cara é chamado? É assim. Entendi. Várias pessoas dentro da liderança ali acharam que você seria o cara. Que eu podia fazer um bom papel ali. E aí, você foi pra lá? Você tava empolgado? Você tinha ideias? Vamos mudar essa porra toda? Como que foi? Tava empolgado. Tinha uma corrente contra a minha entrada lá. Ah, é? Tinha. O que é uma corrente contra? O que Uma eles corrente fazem? contra é alguns executivos que já estavam lá, que quem dá a direção artística, é óbvio o nome, né? Da gravadora é o diretor artístico, né? Faz é sentido. óbvio que nada é feito sem o Aval sim da- do presidente, principalmente, cara, quando no meu caso, eu venho dessa área. Mas se eu viesse de marketing ou de finanças ou de qualquer outra área, eu ia ter que confiar muito nos diretores artísticos. Não é que eu não confio nos meus, que hoje em dia tomam decisões por mim, inclusive, graças a Deus. Mas é mais difícil para um cara que vem de uma outra área falar, esse artista vai, esse não vai, esse é bom, vamos apostar nesse, vamos apostar naquele, vamos tal, vamos... E é isso que o diretor artístico faz. É isso que o diretor artístico faz. O artista entra pela porta da direção artística. Então, pode ter uma indicação de alguém, um empresário que fala comigo. Então, quando eu falo comigo, falando... O meu caso é um pouco diferente porque eu venho dessa área. Então, os artistas já falam comigo, os empresários já falam comigo, já me chega muita coisa porque eu conheço as pessoas. Mas quem dá a direção artística é o diretor artístico. Voltando ao Warner. Alguém achava lá que a Warner tinha que ser mais popular. A Warner naquela época tinha Gil, Milton Nascimento, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Ultraje a Rigor eu acho que ainda estava, Ira. Porra, faltava o quê? Naquela época estava começando o sertanejo. O pagode estava começando. Tá. Tinham outros gêneros apontando caminhos e o rock apontando um caminho que talvez... Que é o que a gente vê hoje, que o rock não tá muito em alta, né? Exatamente. E a Warner, que se fez no rock, porque o André, quando ele montou a Warner no Brasil, ele saiu contratando todas as bandinhas, porque ele não tinha dinheiro. Não dava para... Ele contratou o Gil, contratou a Elis, ele tinha dinheiro para 2, 3 artistas, mas o resto ele tinha que fazer o catálogo. E essas bandas estavam doidas para gravar. Assinavam de cruz ali. E vamos embora. Então ele criou ali um catálogo grandioso, que depois precisava também ser renovado e ter outros artistas. E, para isso, a Warner comprou uma gravadora local chamada Continental. Não sei se vocês lembram. Já ouvi Tinha falar. muito sertanejo, muito samba, muita música popular. E exatamente para suprir essa Demanda. falha. Então, se tinha a Continental, para que a Warner tinha que ser popular? Popular já era Continental. Então, deixa a gente ser... Cult. Mas quem é que tava enchendo o saco pra tornar vocês a Warner popular? Não, já não está mais, nem sequer está mais no mercado. Tá, Não adianta nem falar nomes que já não tá no mercado. tá. Isso foi há 25 anos. Então, Entendi. 27 anos. Então, acabamos ficando no meio termo. Eu também cedi de alguma maneira, porque o presidente é que é o meu chefe, né? Mas o primeiro artista que eu contratei, por exemplo, foi uma banda de forró. O que é que eu entendo de forró, cara? Nada. Foi uma banda de forró chamada Raio da Cilibrina, que comercialmente não teve sucesso. Mas foi ali uma circunstância que já vinha de trás e tal. De fato, o primeiro artista que eu contrato é o Rapa. Caralho. Esse é o primeiro artista que eu assino. Um bom artista. Um bom artista. Nossa. Porra! E isso me vem através da minha amiga Leninha Brandão, que hoje é empresária do Zeca Pagodinho, foi empresária de Porra, legal. vários artistas, que me liga e fala, a Sony pagou uma demo do Rapa e tem uma preferência.
Porque naquela época até demo era cara. Não era gravar um disco, gravar uma demo era caro. Então a Sony pagou a demo. E garantiu uma preferência da Garantiu uma caso preferência por fosse 6 assinar meses. algo. Aham. E, pô, mas já eu acho que eles não vão ficar na Sony, porque tinha acabado de contratar as Skank, Cidade Negra e tal. E o rap era meio ali, naquela praia, uma das bandas novas. Sim. E tal, e eu falei, Leninha, então vamos faz um show no Jazzmania, em qualquer lugar, para ver o Rapa. Porque eu não sabia o que era o Rapa. Então, eu tinha aquela demo, o Rapa não existia. Vocês sabem como é que o Rapa se forma? Não. Querem saber? Quero. Claro. O Rapa eram 4 músicos, sem o cantor, sem o Falcão, que foi a banda de acompanhamento de um artista chamado Papa Winnie. Artista do reggae, tal, que viajava sozinho, como Chuck Berry viajava sozinho. Então, o cara mandava, vou tocar esse set list. No Brasil, uma banda ensaiou aquelas músicas. Papa Winnie chegou 2 dias antes, passaram as músicas, tudo certo, e viajaram, já não sei quantos shows. Entendi. Era o Yuca, Marcelo Yuca, gênio. O Xandão, na guitarra. O Lobato, no teclado. E o Nelson Meirelles, no baixo. Que acabou saindo o Nelson. Mas os outros 3 são Rapa, até hoje não, porque o Rapa acabou, mas... e aí eles acabam a turnê e eles falam, pô, a gente tem uma puta banda, só precisa de um cantor. E botaram um anúncio no jornal. Apareceram vários cantores e, segundo consta a lenda, parece que o Falcão já chegou atrasado, né? Tinha vindo não sei de onde, do Meyer, do Engenho Novo. Não sei quantos trens e tal, e já chegou atrasado, os caras já estavam desmontando, aí já não dá mais e tal, já tinha passado não sei quantos cantores. Aí o cara estava todo acabado, fala, pô, ok, então vai, vamos embora lá, só passar aqui mais uma. E ficou. Maneiro. Que loucura! Foi mais ou Na menos última assim. chance possível. Exatamente. Ali Na no... raspa do time. É isso que eu Na queria raspa. falar. E aí começa o Rapa, o Nelson já conhecia a Leninha, a Leninha apostou, a Sony pagou essa demo, não quis. Eu fui ver o show no Jazzmania, não Nossa, foi que um bom que puta a show. Sony não quis. Não foi? Não foi um puta show. A Sony toda foi, a Warner toda foi, ficava todo mundo olhando assim para mim. Aí eu falei, não, mas isso aqui, pô, vambora. O que te fez falar, vamos Não embora? tenho a menor ideia. Acho que tudo ao mesmo tempo, as letras do Yuca, porque, pô, se vocês lerem as letras do Yuca, realmente é um cara que sabe o que está escrevendo, um gênio, e pintor também, Eita. faz muita falta. Faz muita falta. Não sei se vocês conhecem a história dele também, é outro paralelo, tomou tiros, ficou paraplégico e tal. Aí a Sony realmente recusou, porque achou que não... E às vezes acontece mesmo. Não é um problema gravíssimo. Por isso que a gente precisa de mais de uma empresa gravando Exatamente. Concorrência é muito saudável. coisas. Sim. E aí a gente chamou o Rapa, contratou o Rapa, gravamos o primeiro disco, foi um fracasso. Retumbante, comercialmente. Como que foi pra você? Porque você apostou a ficha quando a equipe falava assim... E aí foi um fracasso retumbante o primeiro projeto. Então Como vou que é contar isso? uma história. Só por causa disso. Boa. Foi um fracasso, vamos começar... Eu, ok, mas chamo tal, eu olhando assim, a galera que não olhava muito direito para mim começou a olhar mais torto. E eu me defendendo, mas vamos contratar esse, vamos fazer aquele, o disco desse e tal. E quando eu estou numa reunião de marketing, 40 pessoas, sei lá, entre os 2 discos, é tomada uma decisão, até por um grande amigo meu, e ele sabe disso hoje, ele é o presidente da Warner hoje, e ele não viu essa... E eu também já não vi vários artistas que eu deixei passar. Acontece. E ele realmente ele queria que o Rapa... Se fosse explodisse. Exatamente. Falou, não faz sentido e tal. Isso foi no meio de uma reunião. Aí eu falei, bom, então também não faz sentido para mim. Mas tu tinha, então, uma Tu conexão comprou o barulho muito forte total, ali com é. o Rapa, Eu tinha e eu era aquilo... Eu não precisava da gravadora.
Eu tinha minha vida de produtor independente. Até eu entrar na Warner, eu sempre sobrevivi bem e produzi discos com muito sucesso. E ganhei muitos discos de ouro e platina. A gravadora me paga um salário bacana. Ok, mas... Não é pelo salário, né? Não, eu vou Se for continuar... pelo salário, dá pra você ganhar o seu salário sozinho. Tudo certo, eu vou fazer a minha vida. Então, pô, se uma gravadora não entende que o Rapa faz sentido, também talvez não entenda que eu faça sentido. Foi a ligação que eu fiz. E é como eu falei, eu era meio pentelho, era meio arrogante. Será que isso é arrogância? Porque eu entendo que tem uma parada que pode ser arrogância. Se você comprar uma briga contra o mundo, pode ser arrogância. Mas também não é a beleza de ser um ser humano. É a beleza de você acreditar em algo mano, é isso que eu acredito. Eu acho isso. E é isso, mano. E é Eu isso. acho Eu vou isso. pôr minha vida nisso. Eu acho isso. E várias vezes isso me aconteceu na vida e não posso me queixar. Algumas deu mais errado, outras... Mas estou aqui. E eu sempre tive muitas convicções nesse sentido que você acabou de falar. Fala, cara, não tem muita explicação para dar de... Mas por que tanto assim com o Rapa? Não sei. Porque eu sentia que aquilo ia. E quando eu meio que peço demissão, eu falo, bom, então eu também vou. O Rapa soube. E aí veio, não, ok, então bora compor, então bora fazer mais um e tal. E dentro O da Rapa soube? Soube. Estavam 40 pessoas na reunião, soube dessa minha atitude. E aí eu pedi eles- demissão por causa deles. E aí eles Aí falam os caras assim, falaram, o que que você quer? A gente faz o que você quiser. A gente vai com você até a morte. Qual é? Aí eu falei, então vamos embora. Tanto que eles renovaram com a Warner, tendo propostas muito melhores da concorrência. Porra, legal Por quê? pra caralho. Porque o segundo disco explodiu, o Rapamundi. Tem o Vapor Barato, tem o Pescador de Ilusões, tem a Feira, tem... Pô, só tem sucesso. como foi essa reunião depois que eles explodiram? Essa eu já não lembro. Mas deve ter sido muito boa, porque essa... É engraçado você não lembrar. Não lembro. Engraçado. Não lembro, porque depois... É porque foi aos poucos tudo foi acontecendo. Não é assim num clique que você explode um disco inteiro. Pode crer. Aí esse disco já vendeu, sei lá, platina. Já. O primeiro Rapa é disco uma vendeu banda 8 mil. histórica. O segundo vendeu 250 mil. Caralho. Coisa assim. Não lembro exatamente agora. Maneiro. Aí veio o lado B e o lado A. E aí já é a consagração do Rapa. E eu sempre tive uma relação muito, muito estreita com o Ilka. Até ele ir embora. E tive o privilégio de lançar o último disco solo dele, já eu na Sony.